Especulações sobre eleições com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui, bom voltar a falar com o senhor. Bom dia, Colombo, prazer estar falando aqui com você novamente também. Professor, tem mercado para essa terceira via? Tem eleitor querendo essa terceira via? Porque quando a gente olha as pesquisas ali, a quantidade de eleitores que dizem que estão convencidos e vão votar no Lula e a quantidade de eleitores que estão convencidos e dizem que vão votar no Bolsonaro já é algo bastante relevante. É claro que tudo pode mudar, mas vai ser mais difícil, né? É muito difícil mudar essa altura, Colombo. Acho que é difícil porque você já tem, como você mesmo acabou de apontar, um cenário muito consolidado. Nós já temos aí mais de 80% dos eleitores que, quando perguntados em diferentes pesquisas sobre a certeza do seu voto, dizem que já estão convictos de votar ou no Lula ou no Bolsonaro, São os eleitores mais convictos. Um outro candidato que, digamos, tenta se perfilar aí junto a essa terceira via, embora às vezes não se apresente dessa forma, que é o Ciro Gomes, por outro lado, a gente vê com mais de 60% dos seus eleitores dizendo que ainda podem mudar o seu voto. É quase que o cenário oposto a daqueles dois que ponteiam hoje nas pesquisas. E os demais candidatos são quase que traço nas pesquisas. A gente está falando de candidato de 2%, 1%, 3%, quando muito. E aí, olha, candidato que já está há muito tempo na estrada, como é o caso, por exemplo, do ex-governador de São Paulo, o João Dória. Então, eu acho que a essa altura ficou muito complicado para qualquer um desses nomes se viabilizar. Acho até que o oposto é mais provável, que na medida em que nós nos aproximemos das eleições, nós tenhamos eleitores que hoje estão com esses candidatos migrando para uma das outras duas alternativas para fazer o chamado voto útil, o voto estratégico. O meu candidato não tem chance de ganhar, vou para a minha segunda ou terceira, às vezes, opção, mas que eu prefiro que ganhe em detrimento daquele outro adversário. Então, eu acho que a tendência hoje é essa. Isso pode acontecer também com os políticos nos estados, Cláudio, na medida em que um parlamentar de um desses partidos do chamado Centro Democrático ou Terceira Via observa ali que o candidato dele tem 2%, 3%, 5%, ele fala, quer saber, eu vou embarcar ou com Lula ou com Bolsonaro para garantir meu mandato e depois eu vejo o que acontece. Olha, isso pode acontecer sim. Você ter, no caso aí de candidatos majoritários ou de candidatos mesmo ao Congresso Nacional, proporcionais, como é o caso dos deputados federais, eles optando por aderir a uma dessas duas principais candidaturas para tentar surfar na onda que essas candidaturas vão fazer. A gente já viu isso acontecendo em outras eleições, nada vai ser surpreendente se isso ocorrer novamente agora. Então, é possível sim. Agora, quando a gente pensa em eleições nos estados, por exemplo, para governador, aí eu acho que a gente tem eleições muito mais abertas. Por que isso? Porque a campanha, no caso das eleições nos estados, essas campanhas elas começaram muito mais tarde. A campanha para presidente começou no terceiro dia de mandato do presidente, quando ele já declarou naquele momento que era candidato à reeleição. Aí o Ciro Gomes já estava com o carro na estrada, porque era candidato desde sempre. No que o Lula foi reabilitado dos seus direitos políticos, ele também entrou na disputa. E tudo isso fez com que a campanha nacional, a campanha à presidência, ela fosse se antecipando muito. Isso não aconteceu nos estados. Agora, claro, essa campanha nacional pode ter algum efeito em termos de adesão, de apoio nos estados, mas não ao ponto de determinar o resultado das eleições estaduais. São dois cenários bem diferentes esses aí. Além de faltar um nome, pelo menos por enquanto, o nome deve surgir lá em 18 de maio, pelo menos os presidentes dos partidos reforçaram essa data limite para apresentar, se conseguirem, a candidatura única. Como é que você avalia o discurso desses candidatos que se põem nessa condição de terceira via? Resumidamente aqui, de maneira grosseira, dizendo, se você não quer um extremo, não quer o outro extremo, venha comigo. Isso cola para o eleitor? Olha, para alguns eleitores cola, mas são poucos, Como a pesquisa mesmo tem mostrado. Primeiro porque quando você se apresenta como candidato pela negativa, eu não sou nem esse nem aquele, você tem que dizer o que você é, É ruim se colocar como pura e simplesmente negação. Para negação, já tem os dois primeiros, Quem é anti-Bolsonaro tem o Lula, quem é anti-Lula tem o Bolsonaro. Então você já tem aí negativas muito mais fortes do que os candidatos do chamado nem-nem, que são esses aí. É preciso eles dizerem o que são de fato, Qual é a sua proposta de governo, qual é o seu projeto, qual é a sua ideia sobre o país.
Eu diria que desses todos, o Ciro Gomes até tem aí há bastante tempo apresentado algo nessa linha, né? Um candidato que o tempo inteiro fala até de uma forma muitas vezes difícil do eleitor entender, tamanha a complexidade aí de todas as ideias que ele traz. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele carrega muito a mão na crítica aos seus adversários, né? Me parece que exagerou nisso e acabou, na realidade, se prejudicando. Porque no eleitorado mais à esquerda, com o qual ele teria alguma entrada, ele acabou se queimando ao atacar de forma muito virulenta a candidatura do Lula. E no eleitor de direita, ele tem mais dificuldade de entrar porque não é percebido por esse eleitor como um dos seus. É percebido, na realidade, como alguém que está vindo da esquerda e está fazendo esse cortejo ao eleitor de direita, mas de forma muito oportunista, muito pontual. Então ele fica no pior dos mundos, né? Ele até tem um projeto, mas ao mesmo tempo aparece muito mais como uma negação ou como um embuste. E aí fica difícil crescer. E os outros, nem projeto de direito a gente sabe qual é, né? Porque afinal de contas não vieram a público dizer muito claramente aquilo que propõem. Apenas falam nesses chamados dois extremos, que a gente sabe que não são dois extremos, né? Há um extrema direita, né? No caso do Bolsonaro, o Lula não é um candidato extremista, mas de qualquer maneira, os dois que polarizam essa disputa. Isso aparece de forma muito clara. Professor, queria, para a gente encerrar, que o senhor fizesse rapidamente, a gente falou bastante de terceira via, uma avaliação do momento da campanha, daqueles que hoje são os favoritos para irem ao segundo turno, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula continua numa liderança consolidada, mas tem visto nas pesquisas a diferença em relação a Bolsonaro diminuir. Fez uma tentativa de sinalizar alguma coisa para o centro, né, indicando o Geraldo Alckmin como vice, mas ainda não conseguiu construir uma aliança que transcenda os partidos de esquerda, centro-esquerda, com os quais o PT tradicionalmente caminha, né? Ora sim, ora não, mas tradicionalmente está com eles. PSB, PCdoB, agora o PV, não é? E, por outro lado, o presidente Bolsonaro tem melhorado nas pesquisas de intenção de voto. Muita gente atribuiu a isso o fato de ele ter aberto a campanha para políticos profissionais, digamos assim, do Centrão, ter baixado crítica contra a vacinação, mas nos últimos dias ele voltou, por exemplo, a pegar muito pesado contra o Supremo. Isso arregimenta a base, afasta eleitor de centro. Como é que o senhor avalia o momento dessas duas campanhas? Eu acredito, vamos lá falar do Lula primeiro. Acho que ele realmente tem dificuldade de ampliar partidariamente nesse momento. Até chamou um quadro que evidentemente é um quadro de centro-direita, que é o caso do Alckmin, mas o Alckmin que foi sem partido, né? Ele foi com alguns dos seus aliados mais próximos, né? Inclusive em termos quase que pessoais, alguns que saíram também do PSDB descontentes, mas ele não leva um partido, ele é obrigado ao contrário, ele a entrar num partido do campo aí da esquerda ou da centro-esquerda, que é o caso do PSB. A grande noiva cortejada nesse momento, que é o PSD, partido do Kassab, que esse sim poderia dar, quem sabe, ao Lula um pé nesse campo partidário, mais ao centro ou mais à centro-direita, esse aí está correndo em raia própria, não parece que vai querer aderir a qualquer uma das duas candidaturas, pelo menos no primeiro turno. Então, evidentemente, isso estreita esse espaço. Não acho que é isso que tem feito a distância diminuir. O que tem feito a distância diminuir, a meu ver, é muito mais essa situação de um pouco mais de comedimento que o Bolsonaro assumiu nos meses que se passaram com relação àquele discurso anti-vacina, aquele discurso mais belicoso, mas que, como você bem apontou, acabou voltando agora, né? Parece que o Bolsonaro tem aquelas recaídas, ele não consegue ficar por muito tempo sem investigar, melhor dizendo, investir nesse tipo de ação, né, mais violenta contra instituições, contra adversários. E aí, claro, ele atrapalha o próprio trabalho que os seus colegas do Centrão têm feito para tentar amenizar a sua imagem. Eu acho que isso espanta, sim, eleitor de centro, mas, de qualquer maneira, como a gente tem essa eleição muito bipolarizada, a tendência é que, ainda assim, alguns descontentes, já que não tem tu, vai com tu mesmo, né? Ou seja, acabem optando por uma candidatura ou outra, menos porque gostam muito dela, mas porque detestam a outra. E eu acho que Bolsonaro se fia muito nisso. Até esse crescimento recente dele, a gente nota que não aconteceu tanto entre os mais pobres, que são justamente os beneficiários do Auxílio Brasil. Ele não teve um crescimento significativo, mas ocorreu entre as camadas médias de alta renda. Ou seja, aqueles que muito provavelmente olhavam ainda para a possibilidade de uma terceira via, viram que ela não ocorreu, caso do Moro, por exemplo, que inclusive a candidatura sumiu, e acabaram voltando para o Bolsonaro. Digo voltando porque é muita gente que já tinha votado nele em 2018 e que agora volta para esse histórico, talvez mais por rejeição ao Lula e ao petismo do que propriamente por um entusiasmo muito aberto pelo Bolsonaro. Daí esse crescimento. Conversamos com o cientista político, professor da GV, Cláudio Couto. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, que seja em breve. Obrigado, Colombo. Prazer sempre falar com você. Valeu, um abraço.